Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Salve. É muito simples, por assim dizer. Esse salve entre nós é muito simples, por assim dizer. Como estáis vós, como estamos todos nós, e como estão todos esses milhares, e milhares que sempre exacerbamos aqui, são do gênero da natureza humana e espiritual. E porventura, há esta invisibilidade de um campo para outro. Mas cada campo tem em si mesmo a totalidade de dizer-se de que é um campo totalmente em si mesmo, como é este campo reencarnatório de todos vós, de que aqui estamos. Então, enaltecer este simples existencial, que não ultrapassa a razão, mas também não fica atrás da razão, mas também não fica no edifício dela, apenas enaltecer a vida, que pressupõe que nenhum de nós agora e todos eles, por um simples ato de aqui estar, de um grande ato de aqui estar, e de que pudéssemos por nós mesmos, pelo efetivo que entendemos de nós, fazer a palavra de reinar. Então digam para vós mesmos, parem de reinar a vida. Então podemos dizer para nós, quero sentar em outro lugar, podemos dizer para nós que queremos adormecer naquele momento, podemos dizer para nós que estamos com fome, podemos dizer para nós que estamos preocupados, podemos dizer para nós tanto e tanto e tanto, mas almeje, tente dizer para esta que é a vida que se salienta entre nós e vós. Não que penteie vossos cabelos, nem que presenteie um prato à vossa frente, nem que dê algo em vossas mãos para comer de dentro daquele prato, como decisões particulares e pessoais. Podeis dizer para vós mesmos de vossos sentimentos, podeis dizer para vós mesmos que daquele sentimento, daquele outro sentimento, podeis reinar e treinar todos os obséquios possíveis dentro disto. Podeis dizer para vós do aparato que está e daquilo que possa, em aparência, tirar a vida, mas a vida continua reinando. E a vida continua reinando. Naquilo que não pode decidir, de que a vida se manifesta. Ela é infinitamente superior ao que podemos decidir, só decidimos a partir dela. Então este algo que pode haver uma aparência de complexidade, é algo absolutamente maior que é possível da simplicidade. E todo o reino deste portal de ficação entre nós todos, vamos reinar naquilo que é absolutamente simples. Quem poderia dizer do contrário, que poderia, num instante de vontade, e dizer: vida, afasta-vos. Partindo disto, todo o nosso reino externo é isto. Está num princípio de que somos isto ou aquilo, mas o princípio fundamental de todos é aquilo que nos dá vida, que faz mantê-la,
e que a sustenta em cada tecido, em cada célula, em cada vontade e desejo, de cada minúscula partícula de vosso organismo. Desde aquilo que provavelmente não poderíamos dizer sim ou não. Quem poderia dizer, ó gestação, pare, ó feto, não continue. Ó feto, não tenha aquilo que faz a potência da vida fazer, querer nascer, potencializar seu apetite de nascer, trazer a dor suficiente para que nasça. Quem poderia impedir isto? Então poderíamos dizer que poderíamos impedir sim, de que toda a ciência hoje, a ciência médica, pudesse interromper cortando os fios da vida. Isto sim. Então poderíamos, com uma adaga, enfiar no peito e no coração e encerrar a vida. Então poderíamos encerrar um dos aspectos daqueles de manifestar a vida, e ela continuará. Mas estávamos no feto. Todos vós foste feto, todos nós. E aquilo que se expressa aqui, e que não está no fator do campo encarnatório, já esteve encarnado muitas vezes, muitas e muitas vezes. Não? Então, do feto e do desejo que teria que ser, e de um desejo imaculado, daqui só decide a vida, de terminar a vida, de que ela não exista mais, e de que ela existe de uma forma que se extingua aquela vida, e aquilo que sobra é o reino que deixamos desta terra, o que sobra, um amontoado de carne e mais nada, que não tem a possibilidade de dizer, ó vida, saia e não se manifeste mais. Encerrou-se. Então a vida por si mesma, em manifestação, será outra, e ela vai se manifestar, e ela vai existir. Apenas nesse fundamento do mais simples possível. É que podemos sair daquilo que estamos adiantados, na complexidade, e de que podemos derrotar os passos atrás e entrar na simplicidade. A simplicidade existencial. Então, nesse pronunciamento de todos vós, saibam, estamos no interior do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. O intuito magnífico de fazer possível, dentro de uma petição legal, de seres que têm luz o suficiente para requerer tal, de trazer para todos nós uma retenção da potência divina, que faz a vida se manifestar onde ela possa estar. E nesta possibilidade estamos no quinto elemento. E saibam o que significa quinto elemento. Então temos 4 elementos fundamentais da vida. De onde viveis 4? Que é absolutamente não existente a vida onde não possa reinar. A água, o ar, a terra e o fogo. Existe um quinto elemento. Então, quando trazemos quinto elemento, não é uma quinta esfera espiritual, já que ao mesmo tempo é. O quinto elemento é um elemento. Então, todos os elementos que citamos antes, eles podem ser acumulados. Ou já estão acumulados em si mesmo, como a terra, ou poderão ser acumulados como calor, poderão ser acumulados como ar e como a água. Então, quando acumulamos água, temos reserva de um elemento. E este organismo todo de vós é quase que em totalidade água.
Então há calor. Então todos vós têm uma temperatura. E isto tem um aquecimento. Este é o elemento fogo, que abraça esse elemento água. Existe o elemento terra sustentador. Porque deste elemento terra, todo o sustento que tem em vós, de todos os elementos que precisamos da sobrevivência da vida, vem dela, diretamente ou indiretamente. E o quinto elemento que tratamos aqui é o elemento como tal. E só pode, no quarto elemento, no campo reencarnatório, estar acumulado. Então existe um diamante no quinto elemento. É tão absolutamente e totalmente de que tudo aquilo que é do quarto elemento, de todas as vibrações, sejam magnéticas, eletromagnéticas, ou seja o que for, não ultrapassam. Então existe uma retenção deste elemento. Este elemento tratamos como uma paz viva e ativa. Então na literatura, na grande literatura, que traz o consignado de trazer o esclarecimento do que significa a vida após a morte, porque só entendemos que somos vivos encarnados e somos superiores a tudo, principalmente que numa civilização nós somos uma parte dela. Esta civilização tem um reino, e dentro de toda a ciência e toda a tecnologia pode ser exacerbada. Não quer dizer que isto exacerbe a vida. Então saibam todos vós que neste quinto elemento, aquilo que tratamos como paz viva e ativa, é um elemento consagrado num reino espiritual, onde a partir dela e da intenção do espírito, da volatilidade do espírito e da intenção, produz-se tudo. Então quer dizer que esta paz viva e ativa, dentro da intenção humana, pode trazer a possibilidade de estar vestidos dela, de alimentar-se dela. E de toda a ciência possível do que possa manifestá-la. Porque a ciência é um reino em si mesmo. Então a ciência atômica em si mesmo, já que o átomo, em si mesmo, traz a ciência, já que pela exatidão que ele possa trazer, dentro dos elementos, dentro dos prótons, dentro dos elétrons, e em si mesmo, é a ciência. Então a ciência está intrinsecamente ligada, e ela foi descoberta a partir daquilo que foi esclarecido a partir disso. E dentro do conglomerado científico de milhares de anos, conglomerou-se, e todos os tratados possíveis disto é de onde vivem. Quer dizer que o reino encarnatório trouxe a natureza humana e espiritual num corpo orgânico como qualquer animal. E este animal esteve pronto até o ponto da capacidade de inteligências espirituais, até ponto que coubesse a inteligência humana. E coube a inteligência humana. E quando coube esta inteligência humana, trouxemos tudo que é de nós. Algo mais devastador que é possível nesta terra. E tem algo, somos tão devastadores, que consignamos todos os nossos semelhantes, externo a nós, como sendo, somos nós. Então, na medida em que a ciência faz a possibilidade da cura, há algo devastador em nós, que faz a possibilidade da doença. Isso é a capacidade científica que está neste reino, em si mesmo, no que possa prodigalizar todo onde caminham, por tudo onde residem, por tudo onde acumulam água, por onde acumulam alimentos, por onde acumulam tudo isto, e por onde acumulam principalmente toda a ganância humana. Então, podemos ver que só a fertilidade onde a ciência traz
e a destruição. Quero dizer que a destruição tem um passado. Ela demonstra cientificamente e espiritualmente, porque já que são a mesma coisa, que há algo devastador em nós. Nós, habitantes desta terra, desta orbe, e de que somos alienígenas. Então todos os seres que residem aqui não são alienígenas, mas nós somos da natureza humana. Somos alienígenas porque moramos em muitas partes antes disto. Na capacidade que temos de gerar essa possibilidade, participamos de muitas regiões. Então não vivemos só nesta orbe terrena. Esse organismo, sim. Porque não podemos levar este organismo para lugar nenhum. Ele é daqui. Nasceu daqui e ficará aqui. Nenhuma partícula que está em vossos tecidos não ficará em algum lugar senão aqui. Não há uma gota de água que possa sair desta orbe. Nenhuma gota daquilo que se possa transmutar, daquilo que entendemos do que é o fogo ou o calor. E nenhuma polegada de ar poderá sair e se deslocar desta orbe. Então talvez um elemento seja alienígena. A água é alienígena. E junto com a água que é alienígena, existia a possibilidade da vida e da manifestação de um organismo. E que este organismo é muito parecido com qualquer animal. Então somos animais que expressam a natureza humana e espiritual. Nem outro animal é devastador como nós. Nenhum animal se alimenta com tudo que alimentamos. Nenhum animal. Então desse alienígena que somos e de que estáis aqui todos vós encarnados, e da vida que vos sustenta. Então estamos falando do simples. Enaltecendo o que esta simplicidade significa. Que no simples, intrinsecamente ao simples, como intrinsecamente tudo está a partir do átomo, é o milagre. Então aquilo que está entre nós como alienígenas nesta terra, e de que trouxemos a possibilidade científica de demonstrar através dela, tudo que se realiza externamente, e de que isso talvez seja uma cópia de nós alienígenas, de onde já vivemos um dia. Por isso, na pólice disto, aqui estamos no interior deste portal de edificação, recobrando. E que tem uma tarefa, e que tem uma parede, um tecido, do diamante mais raro possível, de que os chamados externos, a grande parte dos chamados externos não entram, e acumula-se aqui este elemento. Este elemento diz assim, é a potência divina. Então esta potência divina, que é este elemento, a partir do quinto elemento para o quarto elemento, pulveriza-se de tal maneira que qualquer átomo do menor que possa ter seu peso, e qualquer elétron, então ele é gigantescamente ínfimo, perto de um elétron, e ele sustenta o elétron. Então é a potência de Deus, quintenciada. E não há retenção dela. Podemos ter a revelação de que este quintenciado, como potência divina em nós, é aquilo que só ergue o milagre que somos na criação. Então pensais todos vós, que são resolvedores de todas as soluções possíveis nesta terra, do que levantam até o anoitecer, e de que só precisam que a
ao anoitecer, tenham alimento suficiente para que possam existir. Ou que vão ficar ansiosos por isso e vão temer que esse depósito termine. Será que somos isso? Será que ficamos este resíduo no maior milagre científico do reino civilizatório? Será que esse civilizatório ficou grandiosíssimo? E os elementos mais importantes de tudo isso, que somos intermediários disso tudo, ficamos nada, num número qualquer. E de que toda idolatria possível de um ser humano para outro, ou de tudo o que possa ser, ele é apenas aquilo que termina de respirar e a vida se esvai e vai sustentar outro tipo de vida, apenas isto. E que não vai carregar nada daqui, senão o débito da potência divina ou o crédito da potência divina, que abrirá portas Então, algo que precisamos dignificar, o longo traçado do esquecimento. Então, o esquecimento está aí. Então, poderemos dizer, a humanidade está esquecida como um todo associativo. Direis, não está esquecida. Todos sabem de onde estão. Sabe como elas sabem onde estão? Através de tudo que exteriormente, dentro de um associativo gigantesco. Então, ele pensa através do mundo. E o mundo é tudo que vos gerou. É tudo que dos vossos ancestrais. É tudo aquilo que nos oferece neste mundo e que vamos com todas as nossas condições atrás dele e de que ele desaparece. Todos os místicos desta terra e tudo que é do Ocidente, do maior místico de todos os místicos, Cristo. Apenas disso que tratamos aqui. Tão simplesmente, que tornaram simplesmente complexo e fizeram a maior organização espiritual desta terra, a encarnados e desencarnados, indo e vindo. Onde o indivíduo, o ser, desapareceu. E a coletividade ficou gigantesca. E a fé virou um acessório desse gigantesco. Sendo que o reino da fé, onde tratamos aqui, é uma entrada de uma irradiação, de uma propriedade de retorno o mais possível, de uma ancestralidade maior que possível, de saber onde está a minha casa, onde está meu pai, onde está minha mãe. Pensais vós que tendes pais e mães? Pensais vós que sois pais e mães? Quem é o pai e mãe? É o que nos faz, é o que nos sustenta, é o que nos faz a capacidade de gerar. Isto é simples. Então, o complexo, diríamos nós, seres espirituais, é aquilo que possa estar numa inquisição. Podemos pleitear toda a discutibilidade disto e abrirmos uma sessão cada dia. E vós, o que significa a vossa fé para vós? A fé para mim significa de que meus ancestrais disseram, ou de que daquilo que admiravelmente externamente trouxe mais aquilo que mais me aproxima. Então a vossa fé é coletiva. Então Cristo trouxe que a fé não é coletiva. E de que esta irradiação da fé e de retornar ao Pai precisa passar por Ele, e Ele significa a totalidade, a totalidade da capacidade da natureza humana, do fenômeno maior, do grande milagre. Então é demonstrado para nós, a partir deste milagre e desta equação exata, de que tamanho estamos.
Nós somos grandes porque nós podemos voar pelo céu. Por andar podemos caminhar aos milhares no oceano, nas profundezas do oceano. Podemos ter uma sonda maior do que todas as sondas e tirar do espírito da terra tudo aquilo que precisamos de energia para sustentar, aquilo que na verdade não precisamos. Então somos devastadores, devastamos a terra, devastamos os calores centrais da terra, trazemos para cima e os utilizamos como quisermos para todos os lados. Nós, coletivamente, como coletivamente são alguns bilhões de seres, podemos estar a salvos. Eu não. Não fui eu que pus a sonda. Mas vosso automóvel usa aquilo que está embaixo da terra, onde a sonda vai buscar. E uma capacidade de destruição tão gigantesca que alguns prótons de um tamanho insignificante podem produzir milhões, matar milhões neste organismo. E a vida continua, e a vida continua. Então ter a corresponsabilidade, a dignidade, e saber onde a destruição, de que ficamos de nossa insensibilidade é tanta, que pouco nos importamos, porque ela está a 1 quilômetro de distância, 30 metros, 20, nosso vizinho. A corresponsabilidade significa que temos dentro desta sensibilidade e do milagre existencial, e de que somos sustentados, e de que não paramos a vida. Não paramos. Então, estas que se manifestam aqui não conseguiram parar a vida. E a vida está se expressando aqui. Infiltra a vida pelas irradiações sagradas, como tratamos agora, e ela se manifesta. Então, se tivermos a revelação de tudo que é besteira nesta terra, quando estivermos bem perto daquilo que poderia nos levar, teríamos corresponsabilidade de tudo. Se o devastador está coletivo, o que é de nós devastador e sensível? Que ficamos arrogantes. Ficamos semideuses. Podemos discernir como quisermos. Podemos raciocinar como quisermos, pensar como quisermos, sentir como quisermos. Será um feitio daquilo que entendemos que é. E esse feitio pode estar pegando a potência divina e levando para um grande engano. E quando formos para um grande engano, convidamos muitos seres para esse grande engano, inclusive os seres mais próximos que temos, nossos filhos. Ou aquele que foram nossos ancestrais que nos levaram e pregaram este engano que haverá de ser. E fique guardião disto. Porque eu sou benemérito. Eu sou maior do que tudo. Isto é simples. Então, como principiamos, não estamos posterior à razão, nem no anterior à razão, e nem mesmo no centro da razão. E estamos onde a razão é portentosa. A razão é um lugar de recepção de das radiações divinas. Isso quer dizer que é um dos aspectos que só nós temos encarnados nesta terra, que falamos como razão, como quimeras, como absolutamente nada. Como estar com raiva e tomar um café. Nada.
Então aquilo que podemos tratar como nada, talvez seja tudo. Então saibam todos nós, aquilo que impede todos nós de um instante para outro, ou no próximo amanhecer, de que não seja absolutamente esse contrário, é aquilo que está em nós paralisado espiritualmente. Então esse portal da ficação só traz algo que também não é uma obrigação, nenhuma obrigação, porque não há como trazer obrigação onde estamos esquecidos. A obrigação estará no esquecimento e não produzirá nada. A revelação. Então há algo em nós, dentro da natureza humana, que pode surgir uma pequena luz. E esta luz cresce. Esta luz tem uma revelação, quer dizer que a luz nota algo que está escuro. A luz nota algo que está esquecido. A luz nota algo que está arrogante. A luz... E nesta luz, ela cresce e invade tudo aquilo em nós que recepciona as radiações divinas e faz brilhar todas elas. E quando todas elas brilham e se abraçam, nós temos totalidade. Quando temos totalidade, temos sensibilidade. E sabemos de toda a dor humana, de toda a carga humana, daquilo que nos apetece, daquilo que nos adoece. De outra forma, estamos a esmo em nossa arrogância, daquilo que entendemos do que é a vida, do que entendemos do que é a razão, do que entendemos do que é o raciocínio, do que entendemos que é nosso sentimento. O sentimento direto é aquilo que faz prostrar-se um ser da natureza humana perante a luz, prostra perante a luz. E isto quer dizer uma entrada do emocional, que se distingue na natureza humana e está principiando num cão. Então, tratamos de tanto, e poderíamos tratar de muitas horas aqui. Então, quando tratamos de um cão, e este cão, dentro da natureza humana e da possibilidade dela, ele fica um pouco já dentro do sentido da natureza humana que somos. Então é capaz de existir um tipo de sentimento. Mas um lobo não tem sentimento, é voraz, é total, sobrevive por si mesmo. Então criamos os animais que não sobrevivem mais por si mesmos. E esses animais de tanta proximidade e nem nunca mais conseguir sobreviver por si mesmos, conseguem adotar um estadia de entrada de que é o sentimento. E ficamos felizes com isto. Quem somos, filhos e filhas que estão aqui, de que tamanho somos? E esta redenção aqui entre nós, que quer dizer simplesmente que todos os chamados externos que são familiares, que estamos recebendo para cá, para lá em todos os instantes, dormindo, acordado, dia e noite, cessam um pouco. Quando isto acontece e esta potência é acumulada, tudo que recepcionamos como da natureza humana, ele começa a juntar-se e temos uma espécie de totalidade que lá fora não temos. Toma-nos. Então existe um fibrilar para todos. Um fibrilar com uma pequena tosse.
de eletricidade insignificante. No interior do que se instituiu este portal da unificação, instituiu-se muito recentemente. Aquilo que se produzia com facilidade por muitas partes desta terra, que muitos seres se reuniam, o Espírito se comunicava. Então o Espírito se comunicando quer dizer que ele tem uma matriz de visão, tem uma matriz de evidência, que dentre os encarnados a dificuldade é muito grande. Então existe em todos os reinos dos silvícolas, antes dos silvícolas, ou das grandes civilizações, e tudo isso desapareceu, porque a civilização atual não poderia perder tempo com isso. Precisava escravizar cada vez mais todos nós. Tudo o que vocês pensavam na capacidade de libertação era expulso. Quantos encarnados estão aqui dentro? E no interior desse portal da unificação, dentro desta potência que pudesse trazer para todos nós, tinha como referência, como uma bússola. E a referência como uma bússola diz assim: vós do reino desta vida, consagrar que consagra esta vida, daquele que faz a vida e consagra a vida em vós. Então isto é bíblico. Mas isto é a simplicidade maior de todas elas. Havereis de saber, e havereis de saber muito, ou saber menos, ou saber mais. Mas importa que tenha um saber, que existe uma passagem. Esta passagem está fechada para tudo aquilo que está em esquecimento. Esta passagem é aquele que muitos buscam, muitos místicos buscaram, em cavernas, silenciosamente por centenas de anos. Uma caverna, ou um lugar onde tem uma passagem de retorno. Mas nessa passagem de retorno, não poderemos trazer e adentrar a ela com tudo que estão imiscuídos. Então existia um teste. E o teste é o seguinte: haveríamos de estar em ritos de passagem, já que o rito de passagem é algo tão mais simples que a gente possa conceber em nós, de que é algo que não é beber café quando estamos com raiva. Tem uma magnitude tão grande que o rito de passagem é quando nasceste. E dentro daquilo que nasceste nesta terra, no período que tens, em alguns sítios de passagem de importância máxima, nada volta mais. É absoluto. Um feto não volta. Um nascido não entra de novo. Então, se existe um batismo dentro de uma ordem espiritual, é depois disto. Quando acasalamos em aparência como animal, e dentro de um rito sagrado, jamais será o mesmo. Sendo em qualquer cabeceira, em qualquer canto, em qualquer esquina, jamais será o mesmo. Utilizamos a potência divina na magnitude máxima, por onde passamos. Então o rito de passagem é algo que está formatando aquilo que tratamos sempre em trazer e retornar para este simples. Então disse: apenas em estado de presença abrireis a porta principal do retorno.
Mas quando estamos nesse grande mundo, a presença desaparece. Então temos a revelação. Quando estou neste grande mundo, de que tamanho foi o meu apetite neste mundo, de que tamanho meus abraços neste mundo, que criei a possibilidade de tantos chamados. E de que a presença não acontece. É como dizer para vós mesmo, pare de pensar. Pare de recepcionar todos os chamados que importam para vossas vidas. Conseguiriam parar? É como parar na vida que está em vós. Então isto chama-se revelação. Então, naquilo que te indicado por um grande místico, apenas adentrará em estado de presença. Mas tira-me tudo, não estou em presença. Revela-vos. Então existe um rito de passagem fundamental para todos nós, que em estado de presença, uma porta, tocamos na fechadura, ela abre. Fora do estado de presença, ela não abre. Isto quer dizer que não há como adentrar e pegar uma receita e levar para onde nos interessa. Neste estado de presença, por uma natureza simples, como é condensar as nuvens e cair a chuva. Um empuxo simples, o mais simples possível, quando a presença reina. Entramos em descanso. Como sempre repetimos, não é um meio descanso, um quarto descanso. É um descanso tão gratificante, mas um descanso tão gratificante. Então estamos nesse descanso vivo. Não é um descanso morto, onde caímos duro de tanto cansaço do mundo. É um descanso vivo. Parece que é ao contrário do que seja um descanso daquilo que desfalece. É algo que nos aconchega. Então sempre reiteramos que um grande descanso que possamos conhecer é que estivesse num cubículo, que não pudessem sentar e ficasse nesse cubículo como uma grande tortura por umas horas. E o cansaço fosse tão extremo, tão extremo, tão extremo, que alguém abria a porta e lhe dei um assento como este. Que tamanho seria a gratidão? Mas o mundo externo não nos faz exaustos ao total. Então sempre temos meio descanso. Porque Ele nos dá o que quiser, o conforto que quiser, a poltrona que quiser, tudo o que quisermos. O leito mais macio. Então, nesse descanso, que é vivo, não empuxo, como quando as nuvens se condensam e chovem. Falando só que é chuva. Mas que milagre que é esse? Temos uma gratidão imensa, como aquele que, em exaustão total, recebeu um assento. A gratidão é imensa. Só existe um ato, a gratidão. Nesta gratidão, aqueles que possam crer no Pai ou não crer no Pai, ou falar dele, ou filosoficamente falar dele, ou teosoficamente falar dele, saibam, nessa hora olha para o céu, transpirando, que nem um cão. Nessa hora, não existe convite nenhum para dizer se Deus existe. Como nada chega no limite, nada chega a nada. E temos todo o tempo do mundo para sentar e dizer o que acheis
disto que tratam de Deus, tomados, sustentados, alimentados. Neste empuxo da gratidão, da totalidade desta gratidão, tem um empuxo. Por natureza, são 4 empuxos que se abraçam. Entramos em oração. Aí entra uma totalidade, que é a recepção onde entra a fé, é absoluta. Entramos em oração, não por obrigação, não pelos nossos semelhantes, não pelos nossos negócios, não pelos nossos desejos. Entramos em oração, porque a oração é o único ato maior do que é possível, do que desbarranca toda a arrogância possível. Entendemos que não somos nada, absolutamente nada, e de que toda a nossa arrogância é absolutamente improdutiva. Não faz calçar nem um pé sequer. E se entramos em oração, e se essa totalidade de oração, e que dignifica esta passagem que nós estamos, podemos recepcionar algo, todos nós, do espírito humano. Então é dito que afastamos nossos guias, afastamos nosso anjo da guarda, afastamos tudo. E se esses guias, este anjo da guarda, se um ancestral vosso de luz querer trazer algo para vós, como ele consegue? Estamos inteiramente arrogantes, conversando com nós mesmos, como se estivéssemos a sós, olhando para cima e à toa. Neste limiar, existe a possibilidade de seres como todos vós, como todos nós, que pedem e dizem assim: lá onde existe aquilo, posso entregar isto? Diz sim, pode entregar. Para quem quereis? Para aquele ser humano ali que estou, talvez, há uns 100, 200 anos querendo entregar algo e não consigo. Então sois todos vós e todos nós. Todos nós mesmos. Então, sirvam-se e recepcionem medicamentos, orações, cânticos, então recordem, se um de vossos ancestrais, ou um anjo da guarda, ou um guia espiritual, quiser entregar algo para nós, e estivermos por todos os lados, ele não pode jogar no chão e falar: quando quiser, pegue. Então recepcione o que é para vós. Abracem aqui este ser que aguarda, já que provavelmente vamos estar do outro lado querendo a mesma coisa. E vamos ficar desesperados com o ser de que está por todas as partes, menos no estadia de recepção daquilo que é do Espírito. Então aquilo que nos adoece, que está nas profundidades da nossa ancestralidade e traz o efeito daquilo que nos adoece. E lá na profundeza, podemos recepcionar lá na profundeza. Depois ele vem
Depois da profundeza vem para a superfície. A superfície é aquilo que vemos do aspecto que estamos doentes de algo. Quando em oração, junto com a gratidão, com o descanso e com a presença, nos tornamos aquilo que é o mais natural que sempre seja para todos nós, do que Cristo tratou. Somos um milagre ou somos imbecis? Então, neste ensejo tão simples, partindo da presença até aqui onde reinamos, bendito seja para todos vós e para todos nós, estamos recepcionando também, e todos no auditório estão recepcionando. Então, como se diz na terra, desta terra, damos a nossa palavra de que há milhares de seres em auditórios e que estão recepcionando. Muitos estão próximos de vir para cá, entrar num rito de passagem, num interior, e depois tem que sair do interior. Depois tem que ser testado por esse grande mundo. Então, um empuxo, finalizando todos esses ritos, é a consagração. Quando, dentro do elemento crístico e da vontade crística, levanta a taça. A consagração é além da capacidade humana de saber. Então é aquele vinho, aquela hóstia sagrada que tomamos para nós. E ela está acima deste quintenciado. Aí na consagração ainda ficamos menores ainda do que qualquer coisa que somos grandes nesta terra. Ficamos infinitamente menores. Então disse Cristo que só apenas os menores poderão adentrar aos céus. E é isto. Os menores quer dizer que estamos tomados e abalados deste retorno. Quando estiverem bem grandes lá fora, serão grandes demais para retornar aos céus. Grandes na terra, pobres no céu. Então, empiricamente, o céu significa a boa ventura do retorno. Ele simplesmente é uma simplicidade tão absoluta que o milagre que somos continuará e a vida se manifestará através dele. E seremos intermediários disto. Tudo isto apenas por álcool. Quando a sede no mundo natural estiverem, saibam, se tudo isto for retirado, revela-vos. Quando a revelação, e a revelação vem de uma revelação, esta revelação cresce. O complexo diminui e torna-se simples. Mas algo em nós, como principiamos, tão devastador, que vamos discutir isto. Que vamos colocar isto em um lugar. E que tudo aquilo, todo o nosso intento, e somos guardiões desse intento lá fora,
ele será o rei. E quando estiverem liberados disto, principiará algo, vossos guias se aproximarão, tereis indícios, tereis falências, tereis vontade de colocar para fora aquilo que está nos matando por dentro. Este é o princípio. O outro já sabeis. É uma questão de tempo. Salve, filhos e filhas. Raquel e Sofia. Representam banda sagrada. E a Umbanda sagrada, ou a Grande Fraternidade Branca, ou o Kardecismo, ou outras, ou os orientais, ou do Oriente Médio, todos chegam num lugar só e a voz é a mesma. Se distinguimos a voz e a voz será outra, não chegamos. E a vida continua. E está continuando. E não há o que cesse. Que possam lentamente deslocar-se. Podem estar em outros aposentos como queiram. Até após esse final de abrir aquele portão lá fora. Bendito seja.